Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente começa mais um bloco Saúde do Homem. Eu volto a conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, que hoje à noite, né, hoje é quinta-feira, 24 de setembro, vai proferir uma palestra, ministrar uma aula na LAUP, que é a Liga Acadêmica Urológica de Pernambuco. Um dia depois de completar a idade nova, né, festejar aí com o pessoal da família, alguns filhos, a mãe. Parabéns de público, professor. Obrigado pela gentileza. Né? O tempo passa para todo mundo, né? E tem um dia que a gente tem que fazer aniversário, né? Esse dia foi ontem, estou muito feliz. Mas tá muito novo ainda, tá menino ainda, dá para comemorar bastante. Tem bastante coisa ainda. Legal. E essa aula de hoje à noite é especial, né? Me fala um pouquinho sobre ela. Sim, é uma aula interessante, porque a gente está trabalhando com câncer de pênis já há alguns anos na universidade, desde que eu comecei minha carreira acadêmica, porque o câncer de pênis é uma realidade brasileira, latino-americana, de países pobres. Então, o Brasil tem uma liderança na ciência, nas informações que se obtém a respeito desse tumor. Que, na verdade, é uma doença de gente pobre, com um nível socioeconômico baixo, e que acaba não fazendo a higiene do pênis adequadamente, e depois de 20, 30 anos dessa higiene inadequada, acaba gerando um tumor no pênis, e normalmente também quando chega para a gente, chega num estágio avançado, o indivíduo acaba necessitando ser amputado. Você imagina a mutilação, o grau de mutilação, a parte psicológica que fica esses pacientes. Então, desde cedo eu tenho me interessado por isso, e a gente até está num trabalho multicentro latino-americano que eu estou liderando também, já com 60 centros na América Latina, com mais de 300 pesquisadores, para ter uma colaboração, para a gente poder ter os dados mais robustos da América Latina, porque todos os guias que a gente segue são de Europa, Estados Unidos, então a gente está trabalhando para ter os nossos próprios dados. E aí chegamos ao dia de hoje, onde vai ter essa aula para jovens, são acadêmicos de medicina da Universidade de Pernambuco. O doutor Antônio César, que é o professor lá, me convidou para dar essa aula. E quando a gente fala que vai falar com jovens, a gente tem um terreno fértil pela frente para tentar mudar essa realidade que é muito triste, tanto do ponto de vista de prevenção, de diagnóstico, como de políticas de saúde. E o Nordeste, como lidera, pra vocês terem ideia, né, o Maranhão é a maior incidência do mundo de câncer de pênis. O câncer de pênis é menos de 1% dos cânceres no homem. No Maranhão chega a 15% dos cânceres acima de 15, dos pacientes acima de 50 anos. Então, é um problema de saúde pública muito, muito importante no Nordeste do Brasil. Em geral, no Maranhão, muito alto, mas no Ceará também, Pernambuco. E eles, na verdade, deveriam estarem muito ligados à liderança à erradicação dessa doença, né, que tem essas duas vertentes, a vertente da pobreza, da falta de educação, e tem hoje, a gente sabe, o HPV, que é um dos fatores também que pode proporcionar essa doença e que tem vacina hoje. Então, falar para esses jovens, eu acho que é importante, para poder alertá-los, que eles provavelmente serão os líderes aí na guerra contra o HPV, contra essa miséria, essa doença muito mutilante. Então, eu estou muito motivado para dar essa conferência, que tem que ser uma conferência, praticamente fala como se fosse para leigos, né? Quando você fala com acadêmicos de medicina, você tem que usar os termos mais simples, passar uma mensagem clara dessa realidade para eles. Verdade. E é interessante que o fato de essa liga ser em Pernambuco, quer dizer, na região do Nordeste aí, onde tem essa alta incidência, e também falar para acadêmicos, leva uma postura de que é até fácil, se a gente pensar com a nossa visão daqui, resolver esse problema. E, teoricamente, não sei se eu estou errado ou não, a gente podia falar com água e sabão, a gente começa a atacar
de frente esse problema. Mas não é tão simples assim ter água e sabão no sertão do Nordeste, essa coisa toda. Então, passa por mais do que uma questão técnica da medicina, de uma questão de política pública de saúde, é isso? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Urologia tem sido bastante ativa nos últimos anos, tem feito várias campanhas promocionais para tentar reverter essa situação. Né? Uma delas era o Lave Seu Amigo. O Zico segurava um sabonete pedindo para fazer a higiene do órgão genital. Tem a parte de educação, sim, e tem o que você falou, às vezes, como o Brasil, muitas áreas do Brasil são áreas com índice de desenvolvimento humano muito baixo, às vezes não chega a água potável. E às vezes a água que chega é para beber, não dá para tomar banho. É uma situação muito grave. Então tem essas duas coisas, tanto quem tem acesso à água poder aprender que tem que fazer a higiene do órgão genital adequado, deixar sempre limpo, tirar o esmegma, que é aquela substância branca, o sebo branco que leva a irritação química do pênis, da pele do pênis, que leva ao carcinoma espinocelular, que é o tipo de tumor que se forma ali na pele do pênis, tanto para tentar ver em políticas de saúde mesmo o acesso à água, e até se discute no Nordeste, em locais onde a incidência é muito alta, de se oferecer a cirurgia da prostatectomia, que é a ressecção da pele do prepúcio, já em idades precoces. Mas isso é uma discussão um pouco maior, um pouco mais longa, né, que teria que ser alinhado com o governo, eventualmente se oferecer. A gente não pode obrigar que uma mãe aceite que se faça circuncisão no filho. Né? Mas a gente sabe que, por exemplo, países onde isso é realizado de maneira por questão religiosa, né, como os judeus, por exemplo, a incidência de câncer de pênis é praticamente zero, é muito baixa, porque realmente o esmegma não faz efeito ali, não tem mais aquele esmegma produzido pelo prepúcio, então a glande fica livre, né, fica ventilada, e acaba não tendo as balanites de repetição, as infecções do pênis de repetição, que vão levar ao efeito da carcinogênese, da formação do tumor. Então, tem várias coisas que podem ser trabalhadas, eu acho que a gente tem que ter a liderança nesse ponto, porque nós é que temos a maior incidência. Então, acho que a gente tem a obrigação de trabalhar com isso, e até do ponto de vista social, né, a gente tem uma obrigação como médico também de levar poder que a ciência possa reverter em benefício para o paciente. Correto. Eu sabe que eu estou impressionado até agora, nós já falamos disso outras vezes, mas quando o senhor fala da incidência de se chegar até ter que amputar o pênis. É uma incidência alta isso nessas regiões? Então, quando você pega a estatística dos Estados Unidos e da Europa, você vê praticamente metade dos casos, ou mais da metade dos casos, são casos muito superficiais, que você trata com uma pomada ou com uma cirurgia tirando a pele do pênis. Mas quando você vê a realidade brasileira e na América Latina, os pacientes chegam para a gente com tumores muito grandes, muitas vezes infiltrando o corpo cavernoso, a uretra, e em algumas situações, quando você consegue deixar um pedaço de pênis de 4 centímetros, você tira o tumor e deixa a uretra no local. Quando esse corpo fica pequeno, ele não consegue urinar em pé. Você tem que amputar todo o pênis e colocar a uretra no períneo, para o indivíduo urinar sentado. Você imagina, aí é a amputação total do pênis. Em algumas situações graves, o tumor infiltra o escroto, o testículo. Você é obrigado a fazer a emasculação, retirar todo o testículo. E pior do que isso, como a disseminação vai para a região inguinal, às vezes as massas inguinais já estão ulcerando para a pele, com necrose saindo para fora. É bizarro. A cirurgia retira todo o pênis, testículo, e às vezes retira toda a pele da região inguinal, que você tem que rodar retalhos da parede abdominal, da perna, para recobrir essas áreas. Então é muito grave, é uma situação muito delicada, e a gente vê com mais frequência essa doença avançada
do que a doença superficial que é vista na Europa e nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer cirurgias mutilantes de cara, de entrada. E, em algumas situações, é tão grave que você não consegue operar de cara. Tem que fazer radioquimioterapia para diminuir, para você tentar operar. E, em algumas situações, você não consegue operar, fica só na radioquimioterapia e em um ano o indivíduo morre, está morto. Então, é muito grave, é mutilante, a qualidade de vida do paciente depois fica muito debilitada, às vezes o paciente está com problema psicológico, você retira os testículos, retira a testosterona, o paciente fica com deficiência tanto da parte sexual quanto da parte óssea, com hipertensão, diabetes, uma série de sequelas por causa de uma coisa que água e sabão pode tratar. Né? Então, eu acho que... E outra coisa, está havendo uma evolução agora nos tratamentos, e parece que a imunoterapia para pacientes que têm o tumor, onde tem o HPV, tem uma resposta boa de tratamento. Então, a imunoterapia, a quimioterapia não funciona muito bem, mas é utilizada para paliação de sintomas. Parece que a imunoterapia vai trazer algum benefício para esses pacientes. Então, também é uma hora da gente estar se organizando para a gente ter os nossos dados, para a gente poder publicar esses dados e poder, eventualmente, desenhar esses estudos que podem beneficiar pacientes no futuro. Então, a gente está muito animado com isso, estamos tendo suporte aí de grandes nomes dos Estados Unidos, do Brasil, principalmente da América Latina, que tem uma incidência grande de casos aí para a gente desenvolver esse trabalho. Então, você vê que tudo se liga, né? Você começa a fazer isso, aí o pessoal começa a chamar para dar conferências para os mais jovens, né? A gente vai publicar artigos e apresentar em congressos internacionais, então vai discutir com especialistas, até de outras áreas, né? De oncologia, de radioterapia, de qualidade de vida. Tem epidemiologistas que querem descobrir onde é que estão esses focos de doença para tentar erradicar. A gente está com um grupo de indivíduos muito ativo, tanto na parte clínica quanto na parte científica, também estudando genes, novos genes, para poder serem combatidos, né, com drogas, com medicações. Então, estou bem animado com isso. Né, uma coisa que a gente não faz por amor mesmo, porque não tem benefício de dinheiro nem nada, é pura ciência mesmo, para que se transfira aí um benefício para os nossos pacientes. Maravilha. A importância maior ainda dessa aula de hoje à noite. Professor, hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Saúde do Homem. Obrigado pela entrevista, obrigado por esse trabalho, por essas informações e até a próxima. É isso. Muito obrigado. Estamos aqui para contribuir sempre que possível. Um abraço. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprop de São Caetano do Sul, falou com você.